Nossa saga viking não começa em um campo de batalha ou em um navio Drakkar, mas em uma pequena fazenda aninhada na curva de um fiorde norueguês. É aqui, na Terra, que a sociedade nórdica tem suas raízes. A maioria dos vikings não eram guerreiros em tempo integral, mas sim fazendeiros, homens e mulheres cuja vida era uma luta constante e uma parceria com uma natureza bela, mas implacável. Imagine-se como um Carl, um homem livre, dono de sua própria terra. Você não é um nobre, um jarl, que comanda grandes salões e navios, nem um escravo, um thrall, que não possui nada, nem mesmo seu próprio tempo. Você é a espinha dorsal da sociedade. Sua liberdade é definida por esta terra que você pisa. Ela foi conquistada por seus ancestrais, limpa da floresta e da pedra com suor e sangue. Ela é sua, para cultivar, para defender e para passar aos seus filhos. Sua casa é uma casa longa, a langus, uma estrutura retangular de madeira e turfa com um telhado inclinado coberto de relva para isolamento. As paredes, feitas de troncos grossos ou de uma trama de vime coberta com barro e turfa, são espessas, uma defesa contra o vento cortante do fiorde. A relva no telhado, agora castanha e dormente sob o frio, transforma a casa quase em uma extensão da própria colina. É um espaço longo e escuro, compartilhado por sua família e, em uma seção separada, por seus animais durante o inverno rigoroso. Ao longo das paredes internas, há bancos de madeira elevados, cobertos com peles de ovelha e rena. Durante o dia, são seus assentos. À noite, são suas camas. Você acorda antes do amanhecer. Não há janelas. A única luz vem da lareira central, longa e retangular, que corre pelo meio da casa. O ar é espesso com o cheiro de fumaça de lenha, de animais, de lã molhada e de pessoas dormindo. O teto, alto e arqueado, está preto de fuligem acumulada ao longo dos anos. O fogo nunca é completamente apagado. Mantê-lo aceso é uma tarefa crucial. Você se levanta da sua cama-banco, o ar frio da casa mordendo sua pele nua por um breve momento antes de você vestir sua túnica de lã áspera. Você ouve a respiração suave de seus filhos amontoados sob peles grossas. Sua primeira tarefa do dia é cuidar dos animais. Você caminha pela casa longa, passando pela lareira, onde as brasas brilham em um vermelho suave. Você abre a pesada porta de madeira que leva ao estábulo anexo. O ar lá dentro é mais quente, pesado com o cheiro de feno, estrume e o hálito quente dos animais. As vacas, cabras e ovelhas que passaram a noite abrigadas ali se mexem e murmuram com a sua chegada. Você fala com elas em voz baixa, um som tranquilizador na escuridão. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, encontram o caminho. O primeiro som do dia é o ritmo constante do leite batendo no balde de madeira. Este som é uma promessa de sustento. O leite, o queijo e a manteiga são fundamentais para a sua dieta. Durante os meses de verão, você os leva para pastar nas encostas íngremes do fiorde. Um trabalho muitas vezes confiado aos seus filhos mais velhos. A agricultura aqui não é como nos campos férteis do sul. O solo é rochoso e a estação de crescimento é curta e intensa. Seus campos são pequenos, manchas de terra cultivável, conquistadas à força da floresta e das pedras. Você cultiva cevada, centeio e aveia, grãos resistentes que podem sobreviver ao clima severo. Você também cultiva vegetais como repolho, cebola e ervilhas em uma horta protegida perto da casa, o Kálgardr. O trabalho é feito com ferramentas simples, um arado de madeira puxado por um boi, enxadas e foices de ferro. Você sente o esforço em seus ombros e costas enquanto guia o arado, a madeira gemendo enquanto a ponta de ferro luta contra o solo teimoso. Cada pedra removida é uma pequena vitória. Cada membro da família tem um papel. Sua esposa gerencia a casa, a produção de laticínios e a tecelagem. Ela supervisiona a horta,
protegendo as plantas tenras com pequenas cercas de vime, e colhe ervas que serão secas e penduradas nas vigas da casa longa, tanto para tempero quanto para remédio. Seus filhos, desde cedo, ajudam a cuidar dos animais, a coletar lenha e a trabalhar no campo. A autossuficiência é a chave para a sobrevivência. Quase tudo o que você precisa, você mesmo produz. A lã de suas ovelhas é fiada e tecida por sua esposa em roupas quentes. Na longa escuridão do inverno, o som rítmico do tear vertical é uma constante na casa longa. Você ouve o clac-clac suave dos pesos de pedra do tear, enquanto os fios tingidos com plantas, amarelo da urze, vermelho da raiz da garança, se transformam em tecidos fortes e padrões complexos. O couro de seus animais é transformado em sapatos, cintos e bolsas. A madeira das florestas próximas é usada para construir e consertar a casa, as ferramentas e os móveis. Você é um fazendeiro, mas também é um carpinteiro, um ferreiro amador e um veterinário. Em um canto perto do estábulo, você tem uma pequena forja, um arranjo de pedras e um fole de couro. Quando a lâmina de um arado se quebra, você não a descarta. Você acende o fogo de carvão, o cheiro acre enchendo o ar e trabalha o metal, o som do martelo na bigorna ecoando pelo pátio. Você sabe ler os sinais em seus animais, qual erva acalmará um estômago doente, como cuidar de um casco ferido. A dieta é baseada no que a terra e o mar fornecem. Mingau de aveia ou cevada é uma refeição comum. Um grande caldeirão de ferro paira sobre o fogo central e o mingau borbulha lentamente durante horas. É uma base quente e nutritiva para o dia. Você ouve o som constante da pedra de amolar. O Quernstein, onde sua esposa ou filha moe os grãos secos para fazer a farinha. Pão achatado e denso é assado sobre as brasas. O peixe é uma fonte vital de proteína. Você pesca no fiorde, em um pequeno barco de madeira que você mesmo construiu. Você captura bacalhau e arenque, que são secos ou salgados para serem armazenados durante o inverno. No verão, grandes estruturas de madeira chamadas gel são erguidas perto da costa. O bacalhau é pendurado ali, e o vento frio e salgado do mar o cura, transformando-o em screi, um alimento duro como madeira que o sustentará nos meses escuros. A caça também complementa sua dieta, alces, renas e aves marinhas. A carne de seus próprios animais é um luxo, geralmente reservado para festivais e celebrações, como o solstício de inverno, o Yule. A vida é governada pelas estações. O verão é um período de trabalho frenético, sob o sol da meia-noite. Os dias são longos e o trabalho vai do amanhecer ao anoitecer. É o tempo de cultivar, pescar, consertar e se preparar para o que está por vir. O feno deve ser cortado, seco e armazenado no celeiro, uma garantia de vida para seus animais no inverno. Os telhados de turfa devem ser reparados, as cercas reforçadas. É também o tempo das viagens. Você pode se juntar a uma expedição comercial ou a um ataque, deixando a fazenda aos cuidados de sua esposa para buscar riqueza, fama ou novas terras. A vida de fazendeiro e a de viking não são mutuamente exclusivas. São duas faces da mesma moeda, duas estratégias para sobreviver e prosperar. Quando você parte, sua esposa, a husfreyja, torna-se a mestre absoluta da fazenda. Ela usa as chaves do baú de provisões e da casa penduradas em seu cinto, um símbolo poderoso de sua autoridade. Ela gerencia os trabalhadores, defende a propriedade e toma todas as decisões. É uma parceria de respeito mútuo e necessidade absoluta. O inverno, por outro lado, é longo, escuro e frio. A neve cobre a paisagem, isolando sua fazenda. O fiorde pode congelar e o mundo se torna silencioso, envolto em branco e azul. É um tempo de introspecção e trabalho interno. A família se reúne ao redor da lareira na casa longa.
O calor do fogo, o calor dos animais no estábulo ao lado e o calor dos corpos juntos tornam a escuridão suportável. É o tempo de consertar ferramentas, de tecer, de curtir o couro. Você senta no banco, a luz do fogo iluminando o seu trabalho, enquanto você entalha uma nova colher de madeira, decorando o cabo com os padrões entrelaçados que seu pai lhe ensinou. É o tempo de contar histórias. Você conta aos seus filhos as sagas dos grandes heróis do passado, as histórias dos deuses de Asgard, Odin, o pai de todos, Thor e seu martelo, Freyja e sua magia. Essas histórias não são apenas entretenimento, são lições de moral, história e identidade. Elas ensinam sobre coragem, honra, destino, wyrd e a importância da reputação. Elas lembram a vocês quem vocês são. Sua vida como homem livre lhe confere direitos e responsabilidades. Você tem o direito de portar armas, um machado em seu cinto, uma lança perto da porta, para defender sua família e sua honra. Você participa do Thing, a Assembleia Local, onde os homens livres da região se reúnem para resolver disputas, criar leis e julgar crimes. Para chegar lá, você viaja a pé ou de barco, encontrando seus vizinhos ao longo do caminho. Vocês se reúnem em um campo aberto, talvez perto de uma grande pedra ou debaixo de uma árvore sagrada. O orador da lei, o Logsogumadur, recita as leis de memória para que todos ouçam. Quando há uma disputa sobre terras, um animal roubado, um insulto, você fala. Sua voz, embora não tão poderosa quanto a de um Jarl, é ouvida. A lei é o que separa vocês do caos. Ao final do dia, você se senta em um banco perto do fogo. O vento uiva do lado de fora, um som solitário e selvagem, mas dentro da casa longa há o calor da lareira e da família. O caldeirão foi retirado do fogo, a refeição simples foi comida. O cheiro de fumaça e de lã é o cheiro de casa, o cheiro de segurança. As brasas brilham intensamente na penumbra. Você ouve a respiração suave de seus filhos, já adormecidos. Sua esposa está ao seu lado, suas mãos ocupadas com um fuso, fiando lã em um ritmo calmo e constante. Você olha para os rostos de seus filhos, iluminados pelas chamas dançantes. Sua vida é dura, uma luta constante contra os elementos e a incerteza, mas é uma vida de liberdade, de conexão profunda com a terra e de uma comunidade forte. Você é o mestre de sua própria casa, o guardião de sua família, e nesta terra selvagem e bela, isso é tudo o que importa. Nossa crônica agora se volta para o objeto que define a era viking mais do que qualquer outro, o navio. O Drakkar não era apenas um meio de transporte, era uma arma, um símbolo de status, uma obra de arte e a chave que abriu o mundo para o povo nórdico. Para um povo que vivia abraçado pelo mar, preso entre fiordes profundos e montanhas intransponíveis, o navio era a única verdadeira estrada. Era a promessa de fuga, de descoberta, de sustento e de fama. Sua construção não era um trabalho industrial, mas um processo quase sagrado, uma colaboração entre o homem, a floresta e o mar, liderada por um mestre construtor naval, o Skipasmidr. Imagine-se em um estaleiro ao ar livre, em uma praia abrigada na foz de um fiorde. O sol da manhã, baixo no horizonte, ilumina a cena com uma luz dourada e suave. O ar está impregnado com o cheiro forte e fresco de pinho e carvalho recém-cortados. Uma fragrância limpa e resinosa que se destaca. Misturado a isso, vem o aroma salgado do mar, trazido pela brisa suave que sobe do fiorde e o odor penetrante de alcatrão de pinho sendo aquecido lentamente sobre um fogo baixo. O alcatrão, espesso e preto, borbulha em um caldeirão de ferro, liberando uma fumaça que cheira a floresta queimada e preservação. Aqui, sob a supervisão de um mestre construtor, uma equipe de homens está dando vida a um novo navio.
O processo começa muito antes, nas profundezas da floresta e muitas vezes no silêncio do inverno. O mestre construtor não escolhe qualquer árvore. Ele é um homem que entende a linguagem silenciosa da madeira. Ele caminha pela floresta por dias, seus olhos experientes lendo as árvores como um vidente lê as runas. Ele toca a casca, mede a circunferência com os braços, observa como a árvore se torce para alcançar o sol. Ele procura por carvalhos altos, antigos e retos para a quilha, a espinha dorsal do navio. A quilha deve ser perfeita, forte e inflexível. Ele procura por árvores com galhos que crescem em curvas naturais, que já possuem a forma necessária para as cavernas, as costelas do navio. Usar a força natural da madeira, em vez de dobrá-la artificialmente a vapor, é um dos segredos da força e flexibilidade dos navios vikings. Cada curva já foi testada por décadas de vento e neve. As árvores são derrubadas no inverno, quando a seiva está baixa, tornando a madeira mais estável e menos propensa a rachar. O som do machado ecoa na floresta silenciosa e nevada. Transportá-las para o estaleiro é um trabalho monumental por si só, exigindo a força de bois, o uso de toras como rolos e a habilidade de mover pesos imensos sobre terrenos difíceis. O coração do navio é a quilha. Uma única e longa viga de carvalho é assentada sobre blocos de madeira. É o primeiro ato de criação. A proa e a popa, peças curvas e elegantes, talvez saídas de um único tronco curvo encontrado pelo mestre, são unidas às extremidades da quilha. Muitas vezes, a proa é esculpida na forma de uma cabeça de dragão ou serpente. O som das ferramentas de entalhe, pequenos formões e facas afiadas, é um sussurro contra a madeira. Escamas são esculpidas, olhos são definidos. São figuras aterradoras, mágicas, projetadas para afastar os Jotnar, os gigantes do mar, e os maus espíritos das águas desconhecidas. Elas também são projetadas para inspirar medo nos corações dos inimigos. Esta cabeça, o Drekin, é o que dá ao navio seu nome, Drakkar, ou navio dragão. O método de construção é o casco trincado, Clinker Built. Este é o verdadeiro gênio do design nórdico. As tábuas do casco, as trincas, não são unidas lado a lado, mas sobrepostas como as escamas de um peixe. O mestre construtor e sua equipe usam machados e cunhas para rachar os troncos de carvalho em tábuas longas e radiais. Eles não serram, eles racham. Este método segue as fibras da madeira, tornando as tábuas incrivelmente fortes, elásticas e surpreendentemente finas, às vezes com não mais que 2 centímetros de espessura. Cada tábua é então moldada com um machado e uma plaina manual até se encaixar perfeitamente na anterior, com uma sobreposição precisa. É um trabalho de precisão milimétrica, feito inteiramente a olho e ao tato. O som do estaleiro é uma sinfonia de trabalho manual. O tank-tank-tank rítmico dos machados, moldando a madeira, o shhh, longo e satisfatório de uma plaina alisando uma tábua, liberando fitas encaracoladas de madeira que caem no chão. O som agudo de uma broca manual, a verruma, perfurando os buracos para os rebites. E o som metálico e agudo do martelo no ferro. As tábuas sobrepostas são fixadas umas às outras com rebites de ferro. É um trabalho para 2 homens. Um homem trabalha do lado de fora do casco, inserindo o prego de ferro quente, que brilha brevemente antes de tocar a madeira. Outro homem, do lado de dentro, agachado no espaço apertado, coloca uma pequena arruela de ferro, a rofe, sobre a ponta do prego. Com um martelo e uma bigorna de mão, ele achata a ponta quente do prego sobre a arruela, formando uma cabeça de rebite permanente. Clang, clang, clang. Este processo, repetido milhares de vezes, cria um casco que é ao mesmo tempo forte, flexível e surpreendentemente leve. Para a impermeabilização, os vãos entre as tábuas são calafetados.
Lã de ovelha, cardada e fiada em um cordão grosso, é embebida no alcatrão de pinho quente e borbulhante. Este cordão escuro e pegajoso é então martelado firmemente nas frestas entre as tábuas sobrepostas, usando uma ferramenta de ferro. O cheiro de alcatrão e lã enche o ar. Isso cria uma vedação elástica que se move com o navio, inchando quando molhada e mantendo a água do mar do lado de fora. Uma vez que o casco está completo, as cavernas, as costelas curvas, são inseridas. E aqui reside outra inovação genial. As costelas não são pregadas rigidamente ao casco, o que tornaria o navio quebradiço. Em vez disso, elas são amarradas às tábuas com cordas feitas de raízes de abeto. As raízes são colhidas, divididas, fervidas, para se tornarem flexíveis e depois torcidas em cordas incrivelmente resistentes. Essas cordas passam por pequenos blocos de madeira deixados nas tábuas do casco e são amarradas firmemente às costelas. Isso permite que o casco se torça e flexione nas ondas como um organismo vivo, como a própria árvore da qual veio. O navio se dobra sob a pressão do Atlântico Norte, em vez de quebrar. O navio é projetado para ser rápido e versátil. Seu calado raso significa que ele pode navegar em rios profundos, muito além do alcance de outros navios, e encalhar diretamente em uma praia, permitindo que os guerreiros desembarquem correndo, sem a necessidade de portos complexos. Ele é impulsionado por uma única e enorme vela quadrada. A vela é feita de lã tecida, um trabalho monumental por si só, geralmente realizado pelas mulheres da comunidade. A lã é fiada, tecida em um tear vertical e depois tratada com gordura e sebo para torná-la resistente à água. Reforçada com tiras de couro, esta vela é forte o suficiente para capturar o vento da tempestade. A fabricação da vela leva tanto tempo e habilidade quanto a construção do próprio casco. O mastro, feito de um único tronco de pinheiro alto e reto, pode ser abaixado para aumentar a velocidade ao remar ou para reduzir a visibilidade ao se aproximar de uma costa inimiga. Para a propulsão em rios ou durante a calmaria, o navio possui remos. Buracos para os remos, as renfeiras, são cortados na tábua superior. Os remos longos, feitos de pinho leve, são operados por homens sentados em bancos, que também servem como seus baús de pertences, os únicos espaços pessoais que terão por semanas a fio. Finalmente, os detalhes são adicionados. O leme, uma grande prancha de direção montada no lado de estibordo, o steerboard, ou lado do leme do navio. Escudos, pintados com cores vivas e padrões pessoais, podem ser pendurados ao longo da amurada, oferecendo proteção extra e uma exibição colorida e intimidadora de poder. A cabeça do dragão na proa pode ser pintada com cores vivas, seus olhos de vidro ou âmbar parecendo brilhar ao sol. O lançamento do navio é um grande evento comunitário. A tensão é palpável. O navio é pesado e movê-lo para a água é perigoso. Ele desliza sobre toras de madeira untadas com gordura. Homens puxam cordas, seus músculos tensos, cantando em uníssono para coordenar o esforço. O mestre construtor observa, seu coração batendo forte. O momento é provavelmente acompanhado de rituais e sacrifícios para garantir o favor dos deuses do mar, como Njord, o deus dos ventos e da riqueza, e Aegir, o gigante que governa as profundezas. O navio bate na água, há um grande splash, e então ele flutua perfeitamente equilibrado, uma criatura de beleza, força e propósito. Este navio é mais do que madeira e ferro, é a personificação da ambição viking. É uma promessa de riqueza de terras distantes, de novas terras para colonizar, de fama que viverá nas sagas. É uma ferramenta de comércio, de exploração e de guerra. Para o mestre construtor que o supervisionou, é a sua obra-prima, o culminar de uma vida de conhecimento passado de geração em geração. Para a comunidade que o construiu, é um investimento coletivo e uma fonte de orgulho.
e para os homens que navegarão nele. É a sua casa, a sua arma e o seu destino. Uma besta de madeira que os levará aos confins do mundo conhecido e além. Nossa crônica agora segue o caminho do navio viking, mas não o Drakkar, elegante e temível de guerra, e sim seu irmão mais robusto e trabalhador, o Knarr. Nossa missão não é de pilhagem, mas de comércio. Viajamos para o sul, para a base da península da Jutlândia, onde uma enseada abrigada do Mar Báltico, o Fjord Schlei, penetra profundamente na terra, quase tocando os rios que correm para o Mar do Norte. Aqui, neste istmo estratégico, o gargalo do mundo nórdico, floresce a cidade de Hedeby. Hedeby não é uma fazenda isolada no fiord. É um dos maiores entrepostos comerciais da era viking, um nexo pulsante de comércio, um caldeirão de culturas, idiomas e mercadorias. É um lugar onde o mundo se encontra. Imagine-se como um comerciante, um kaupmadr. Você passou semanas no mar, seu Knarr, mais largo, mais profundo e mais lento que um drakkar, mas projetado para a carga máxima, pesado na água. O vento do Báltico encheu sua vela quadrada de lã, e o ranger constante do mastro foi sua única música. Agora, você navega pelas águas calmas da enseada de Schlei. O cheiro de pinho e mar salgado dá lugar a algo novo. Você o sente antes de vê-lo. A fumaça de 1000 lareiras, o cheiro pungente de curtumes, o fedor de peixe seco e o odor onipresente de uma cidade portuária superlotada. Finalmente você a vê. Hedeby não é uma aldeia de fazendeiros que cresceu organicamente. É uma cidade planejada e sua primeira característica é a defesa. Uma enorme muralha de terra semicircular, a Hadebir Nur, isola a cidade do continente. É uma obra de engenharia massiva, um aviso claro de que, embora este seja um local de comércio, é um local que vale a pena proteger. Seu navio passa pelas estacas de madeira que marcam o canal profundo até o porto. O porto em si é uma floresta de mastros. Navios de todos os tipos estão atracados. Seus próprios knarrs nórdicos, navios eslavos de casco liso da costa sul do Báltico, barcos fluviais frísios e talvez até um navio com velas latinas do sul distante. Você desembarca. Seus pés, acostumados ao balanço do convés, encontram solo firme, mas não é terra. São tábuas. As ruas de Hedeby são de madeira, elevadas acima do solo lamacento e encharcado. O som da cidade é um zumbido constante. O martelar dos ferreiros, o clac-clac dos teares, os gritos dos vendedores em meia dúzia de idiomas e o chapinhar constante de pés nas passarelas de madeira. As casas são construídas em lotes longos e estreitos, ombro a ombro. Elas têm a extremidade mais curta voltada para a rua, muitas vezes com grandes janelas abertas, servindo como oficina e loja na frente. Nos fundos, além de um pequeno pátio, fica a residência. O ar é denso com uma mistura de cheiros. Você tenta isolá-los. O cheiro de peixe salgado e seco, o cheiro químico do couro sendo curtido, o aroma de especiarias exóticas, pimenta, talvez cominho, de um comerciante recém-chegado do sul. E, acima de tudo, a fumaça de centenas de forjas e lareiras, uma névoa que paira sobre a cidade. Você é um comerciante, o que significa que você é um viajante por natureza. Você é um contador de histórias, um geógrafo, um diplomata e um capitalista de risco, tudo em um. Você pode ter passado o verão navegando para o leste, não no mar aberto, mas arrastando seu navio por portagens, subindo os rios da terra dos Rus até a cidade dourada de Constantinopla, que vocês chamam de Miklagard, a grande cidade. Lá, você viu a guarda do imperador composta por seus próprios compatriotas, os varangianos, e trocou peles do norte por seda e prata bizantina. Ou talvez você tenha ido para o oeste, para a Inglaterra, para negociar na movimentada cidade de York, que vocês governam e chamam de Jorvik. Sua vida é de risco e recompensa. Cada viagem é um perigo.
Antes de partir, você pode ter feito um sacrifício a Njord, o deus do mar e da riqueza. As tempestades do Mar do Norte podem engolir um navio em minutos. Piratas, que são apenas vikings menos interessados em negociar, são uma ameaça constante. A incerteza de encontrar bons negócios no seu destino é uma preocupação que rói sua mente durante as longas noites de vigília no leme. Mas o potencial de riqueza é imenso e é isso que o impulsiona. Seu navio está ancorado no porto movimentado. Você supervisiona o descarregamento de suas mercadorias. Talvez você tenha trazido peles de zibelina, marta e raposa do Ártico das florestas profundas da Rússia. Bens de luxo altamente cobiçados. Talvez âmbar, o ouro do norte, coletado nas praias do Báltico. Ou talvez marfim de morsa e peles de foca da colônia distante na Groenlândia. E sim, talvez você tenha trazido escravos, os Thralls. Eles são uma mercadoria como qualquer outra, capturados em uma incursão na Irlanda ou comprados de comerciantes eslavos. Eles ficam na doca, acorrentados, silenciosos e assustados, enquanto potenciais compradores os examinam, verificando seus dentes e músculos. Uma vez que sua carga está em um armazém alugado perto do porto, seu trabalho em Hedeby começa. Você não é um guerreiro musculoso balançando um machado, mas sua mente é igualmente afiada. Sua ferramenta mais importante não é uma espada, mas sua pequena balança de bronze dobrável que você carrega em uma bolsa de couro no cinto, ao lado de um conjunto de pesos de chumbo e bronze. A economia viking não se baseia apenas em moedas. A maior parte do comércio é feita por troca direta ou, mais comumente, pelo peso da prata. Você pesa cuidadosamente a prata em forma de moedas árabes, dirhams, do califado abássida, muitas vezes já cortadas em pedaços, hacksilver, joias quebradas ou pequenos lingotes. A precisão é tudo. Uma fração de grama pode significar a diferença entre lucro e prejuízo. Você caminha pelo mercado. É um lugar incrivelmente cosmopolita. Você ouve o nórdico antigo, é claro, a língua franca do comércio do norte. Mas seus ouvidos também captam o saxão antigo, o frâncico, o eslavo e até o árabe de um comerciante de olhos escuros vindo de tão longe quanto Bagdá, através das rotas fluviais russas. Você vê comerciantes de terras distantes, com roupas, barbas e feições diferentes das suas. As barracas e oficinas estão repletas de mercadorias de todo o mundo conhecido. Um artesão está sentado em frente à sua loja, esculpindo pentes e caixas intrincadas de chifre de veado e osso de baleia. Seus produtos são famosos em todo o norte. Em outra oficina, um artesão está fabricando contas de vidro coloridas, usando técnicas complexas para imitar as que vêm do Oriente Médio. O som do martelo de um ferreiro ecoa. Ele está forjando machados e facas de alta qualidade, talvez usando aço importado. Você vê pilhas de cerâmica fina da Renânia, pedras de amolar da Noruega, essenciais para qualquer fazenda ou guerreiro, e fardos de tecido de lã da Frísia, conhecidos por sua qualidade. Seu objetivo é vender sua carga pelo melhor preço e adquirir novas mercadorias para levar em sua próxima viagem. Você negocia. A negociação é uma arte. Você não se apressa. Você examina a qualidade das peles que um comerciante eslavo oferece, sentindo a espessura, procurando por falhas, tudo com uma expressão neutra. Você discute o preço, balançando a cabeça, fazendo uma contra-oferta. Talvez o negócio seja fechado com um aperto de mão e uma bebida de cerveja morna em uma taverna próxima. Você pode trocar seu âmbar por um estoque de vinho franco, transportado em barris de madeira, um bem de luxo muito procurado pelos Jarls em sua casa na Noruega. Você pode usar sua prata para comprar uma espada de aço franco com a marca Ulfbert na lâmina, famosa por sua qualidade superior, sabendo que pode vendê-la por um lucro enorme em casa.
Você precisa ser um bom juiz de caráter para saber quem está tentando enganá-lo com pesos falsos ou mercadorias de baixa qualidade. Você precisa entender as taxas de câmbio flutuantes entre peles, prata, vinho e trigo. Você precisa saber o que é valioso em diferentes partes do mundo. O conhecimento é tão importante quanto a prata. A vida em Redeby é mais confortável do que em uma fazenda remota, com acesso a alimentos variados e confortos importados, mas também é mais perigosa de outras maneiras. A cidade é lotada, com saneamento precário, e as doenças podem se espalhar rapidamente. A competição é acirrada e as rivalidades comerciais podem facilmente se transformar em brigas de faca nas ruelas escuras. Você passa a noite em uma estalagem, compartilhando um quarto barulhento e enfumaçado com outros comerciantes, sempre dormindo com um olho aberto e sua bolsa de prata bem guardada sob sua túnica. Você também é um canal de informação. Ao viajar, você traz notícias e histórias de terras distantes. Na taverna, entre goles de hidromel, você fala sobre a política do rei da Inglaterra, sobre a riqueza inacreditável do califa em Bagdá, sobre as novas rotas comerciais abertas pelos seus primos suecos nos rios da Rússia. Você é a internet da era viking, conectando um mundo vasto e diverso com os fios de sua jornada. O comerciante viking, como você, desafia a imagem popular do guerreiro bárbaro. Você é um empreendedor, um globalista, um homem que constrói pontes em vez de apenas queimá-las. Sim, a pirataria e o comércio muitas vezes andavam de mãos dadas. A mesma expedição poderia negociar pacificamente em um porto e saquear brutalmente outro na semana seguinte. Mas o comércio era a força motriz por trás de grande parte da expansão viking, a busca incansável por novos mercados e novas fontes de riqueza. Ao final de sua estadia em Redeby, seu navio está baixo na água novamente, carregado com uma nova variedade de mercadorias. Você fez seus lucros, ouviu as últimas notícias, talvez tenha comprado um novo broche de bronze dourado para sua esposa em casa. Você se prepara para zarpar novamente, para enfrentar os perigos do mar mais uma vez. Sua vida é de movimento constante, uma busca incessante por lucro e oportunidade. Você é um dos fios que tecem a vasta e complexa teia do mundo viking. Um mundo conectado não apenas pela espada, mas pelo fluxo de prata, peles, seda e ideias. Nossa crônica agora se afasta do comércio ruidoso de Redeby e dos campos de batalha distantes para explorar uma forma de poder mais sutil, mas não menos duradoura: o poder da palavra escrita. Em uma sociedade amplamente analfabeta, onde a história, a lei e a linhagem eram confiadas à frágil corrente da memória humana, transmitidas oralmente de pai para filho, ao redor da lareira, aqueles que sabiam ler e escrever as runas possuíam um status especial quase temível. Imagine-se como um mestre das runas, um Erilas. Sua habilidade não está na força do seu braço de espada, mas na precisão de sua mão de artesão e na profundidade de seu conhecimento. Você é um homem que dá voz à pedra silenciosa e imortalidade aos mortais efêmeros. Você não é um escriba sentado em uma sala silenciosa de um mosteiro, curvado sobre pergaminho caro com uma pena delicada. Seu ofício é público, monumental e brutalmente físico. Sua tela é a própria paisagem. Você é contratado por um Jarl poderoso ou pela família enlutada de um grande guerreiro que morreu em uma terra distante. Sua tarefa não é apenas lamentar, mas proclamar. Você deve criar uma pedra rúnica, um Runastein, um memorial que gritará as realizações do falecido, sua linhagem e a piedade de sua família para todas as gerações futuras, para qualquer viajante que passar por aquela estrada. Seu primeiro passo é selecionar a pedra. Este não é um ato casual.
Você caminha pela paisagem não como um fazendeiro lendo o solo para o plantio, mas como um escultor lendo a história da terra na rocha. Você procura por uma grande pedra de granito ou gneiss, uma pedra errática colossal, um filho da era do gelo, deixada para trás pelas geleiras há milhares de anos. Ela precisa ter uma face lisa e proeminente, uma tela natural para a sua arte. Ela não pode ser qualquer rocha, ela precisa ter presença. Você coloca a mão sobre ela, sentindo sua textura fria e áspera. Você a avalia sob a luz da manhã e do fim da tarde. Ela deve ser digna da mensagem que carregará. Uma vez selecionada, a pedra é movida para um local de destaque. Este é um esforço comunitário, um ato de respeito em si. A pedra é movida para um local de tráfego intenso, talvez perto de uma nova ponte que a família também construiu, ou no cruzamento de duas estradas importantes, ou perto do local de assembleia, o thing. Movê-la pode exigir o esforço de dezenas de homens e bois, usando toras de madeira como rolos, cordas grossas de couro e alavancas de carvalho, tudo ao som de cantos e gritos de esforço. A própria instalação da pedra é uma declaração antes mesmo de uma única runa ser esculpida. Então, seu trabalho artístico começa. Sozinho, ou talvez com um aprendiz, você prepara a superfície. Você passa dias alisando-a com pedras de areia menores e água, um processo meditativo e árduo, até que a face do granito esteja pronta para receber sua marca. Em seguida, você esboça seu desenho na pedra com um pedaço de carvão. O design de uma pedra rúnica da sua época não é simples. É complexo e altamente estilizado, seguindo as convenções artísticas da sua região, talvez o estilo ringerike ou urnes. A inscrição rúnica, o texto em si, raramente é escrita em linhas retas e enfadonhas. Ela deve fluir. Ela segue as curvas de uma serpente ou de um dragão entrelaçado, um rundjur, animal rúnico. Esta criatura mítica, poderosa e sinuosa, contorce-se pela face da pedra, muitas vezes mordendo a própria cauda, formando uma moldura viva para a inscrição. O centro da pedra, o espaço dentro do laço da serpente, pode ser preenchido com uma imagem. Sua escolha aqui é crucial e reflete o patrono. Muitas vezes é uma grande cruz, pois sua sociedade está em um ponto de inflexão. O Cristo Branco do Sul está lentamente, mas com segurança, suplantando os deuses antigos de Asgard. A cruz proclama a piedade cristã da família. Mas em outros casos, pode ser a imagem de um navio orgulhoso, um cavalo de 8 patas, Sleipnir, o corcel de Odin, ou uma besta mítica de significado perdido para nós, mas claro, para seus contemporâneos. Seu trabalho é equilibrar a inscrição, a imagem e a forma da própria pedra em uma composição harmoniosa e poderosa. A inscrição é o coração da pedra. O cliente lhe contou a história que deve ser contada. Você a ouve, absorve e, como um poeta, a condensa em uma fórmula poética, concisa e ressonante. A linguagem das pedras rúnicas é formal, ritualística e muitas vezes aliterativa, ecoando a poesia das sagas contadas ao redor do fogo. Uma inscrição típica pode seguir um padrão. Nome do patrocinador e nome do patrocinador ergueram esta pedra em memória de nome do falecido, seu relação, ex-pai, irmão. Ele foi um bom Ten, guerreiro, homem livre de posses. Ele morreu no Oeste, local ex-Inglaterra, em uma expedição. Que Deus ajude sua alma. Cada palavra é escolhida por seu peso. As runas em si, o Futhark, são mais do que apenas letras. Elas são um alfabeto, sim, mas também são símbolos imbuídos de poder. Acredita-se que elas possuem um significado mágico inerente. Cada runa tem um nome e um significado. Fé, riqueza, gado. Ur, força, auroque. Turs, gigante, perigo. Sol, vitória. A própria origem das runas é divina. Odin,
O pai de todos, o deus da poesia e da magia, teria se enforcado na árvore do mundo, Yggdrasil, por 9 dias e 9 noites, ferido por sua própria lança, um sacrifício de si mesmo, para obter o conhecimento das runas. Portanto, gravá-las não é apenas escrever, é um ato quase religioso, uma invocação de poder. Com o desenho a carvão completo e a inscrição composta em sua mente, começa o trabalho físico de entalhar. Usando um martelo e um cinzel de ferro afiado, você começa a traçar as linhas na superfície dura do granito. É um trabalho lento, exigente e incrivelmente barulhento. O clac, clac, clac do metal batendo na pedra ecoa pela paisagem. Um som que anuncia a todos que a memória está sendo forjada. Cada traço deve ser confiante e preciso. Um erro não pode ser apagado com facilidade. Um deslize do cinzel pode arruinar uma curva, quebrar uma runa. Você precisa de um braço forte, um ombro estável e um olho firme que não se canse. Você trabalha por dias, talvez semanas, sob o sol forte do verão ou a chuva fria do outono, até que toda a inscrição e o desenho estejam profundamente gravados na pedra. O pó de granito cobre suas mãos e roupas. O passo final é dar vida à pedra e tornar a inscrição legível à distância. Você não a deixa nua, você a pinta. Você moe minerais para criar pigmentos vivos. O vermelho, feito de óxido de ferro, ocre, era a cor mais comum, talvez simbolizando o sangue, a vida ou o poder. Você preenche cuidadosamente cada runa e as linhas do desenho com esta tinta espessa. Outras cores, como o preto do carvão, o branco do giz e o ocre amarelo, também podiam ser usadas para criar contraste. A pedra pintada, brilhando sob o sol, suas runas vermelhas destacando-se contra o granito cinza, seria uma visão impressionante e vibrante, muito diferente das relíquias desgastadas que vemos hoje. Seu papel na sociedade é de imensa importância. Você é um guardião da memória. Em um mundo sem livros de história, suas pedras são os documentos públicos. Elas registram linhagens, provando o direito de uma família à sua terra. Elas celebram feitos heróicos. Elas marcam a morte de homens em viagens a terras distantes como a Grécia, Griqualand, ou a Rússia, Gardariki, mostrando o vasto alcance do seu povo. Elas documentam a transição do paganismo para o cristianismo. Elas são, em essência, uma forma de propaganda, solidificando o status, o poder e a reivindicação de uma família sobre a paisagem. Erigir uma pedra rúnica era uma declaração pública de riqueza. Você é um artesão caro, piedade e lealdade familiar. Você também pode ser chamado para gravar runas em objetos menores, onde a magia é mais evidente. Você grava runas em lâminas de espadas, dando-lhes nomes como Mordedora e invocando o poder de Tyr, o deus da guerra. Você grava fórmulas mágicas em amuletos de osso ou madeira, sequências de runas destinadas a proteger o portador de doenças, do mal olhado ou para garantir uma viagem segura. Sua habilidade o coloca em uma posição única. Você é um artesão, valorizado como um ferreiro ou um construtor de navios. Mas você também é um intelectual, um poeta, um historiador e, aos olhos de muitos, talvez até mesmo um mago. Galdramadr. Você entende o poder dos símbolos, a importância da linguagem e a necessidade humana universal de ser lembrado. Ao terminar seu trabalho, você se afasta para admirar a pedra. Ela se ergue, sólida e imponente, contra o céu nórdico. A serpente rúnica se contorce em sua superfície, e as palavras que você gravou contam a história de uma vida. Você sabe que muito depois que a família que o contratou tiver desaparecido, muito depois que as casas longas de madeira tiverem apodrecido e os navios dracar tiverem se desfeito em praias esquecidas, a pedra permanecerá.
Ela resistirá ao vento, à neve e ao gelo por 1000 anos ou mais. Você não construiu um navio para conquistar o mundo. Você não empunhou um machado para ganhar fama em batalha. Você criou um monumento para desafiar o esquecimento, o maior inimigo de todos. E nesta batalha contra o tempo, a pedra é a sua arma e as runas a sua magia. Você deu a uma vida efêmera um eco de eternidade. Nossa crônica agora retorna ao lar, à casa longa, mas desta vez para explorar o domínio da mulher, a Rusfreja, a senhora da casa. Em uma cultura que celebra a força masculina e as façanhas no exterior, era a mulher quem governava o mundo interior, exercendo uma autoridade e uma independência notáveis para a sua época. Imagine-se como a esposa do fazendeiro livre que conhecemos, uma mulher chamada Ingrid. Seu status é simbolizado por um objeto que ela usa com orgulho, um conjunto de chaves pendurado em sua cintura. Estas não são chaves de portas, que eram raras, mas as chaves dos baús e arcas que continham os bens mais valiosos da família. Tecidos, alimentos armazenados, joias e a prata que seu marido trouxe de suas viagens. As chaves são o seu símbolo de autoridade. Ela é a gerente da riqueza da família, a guardiã da prosperidade da casa. Sua vida é um ciclo de trabalho incessante e habilidoso. Enquanto seu marido trabalha nos campos, seu domínio é a casa longa e seus arredores. Seu dia começa antes do amanhecer com a tarefa de reavivar o fogo na lareira central. Ela prepara a primeira refeição do dia, geralmente um mingau de aveia ou cevada. A produção de alimentos é uma de suas principais responsabilidades. Ela supervisiona a horta, onde cultiva vegetais e ervas. Ela é responsável pela ordenha das vacas e cabras e pela transformação do leite em queijo, skyr, um produto lácteo semelhante ao iogurte, e manteiga. Estes laticínios são uma parte crucial da dieta nórdica. Ela também preserva os alimentos para os longos meses de inverno. O peixe é seco ao vento em grandes prateleiras de madeira. A carne é defumada ou salgada. As frutas silvestres, como mirtilos e amoras, são colhidas e secas. Sua habilidade em gerenciar os estoques de alimentos determina se sua família passará o inverno com conforto ou com fome. A tarefa mais demorada e uma das mais importantes é a produção de têxteis. A lã das ovelhas da fazenda precisa ser limpa, cardada e fiada em fio, um processo que leva incontáveis horas. Ela usa um fuso manual, uma ferramenta simples que ela carrega consigo, fiando constantemente, mesmo enquanto caminha ou supervisiona outras tarefas. O fio é então tingido com pigmentos naturais que ela mesma coleta, plantas para amarelos e verdes, líquenes para marrons e vermelhos e o caro índigo importado para o azul. Finalmente, ela tece o fio em tecido em um grande tear vertical, uma peça de mobiliário proeminente na casa longa. O som rítmico do tear é uma trilha sonora constante da vida doméstica. Ela tece a lã áspera para as roupas do dia a dia e as velas dos navios, e o linho mais fino para as túnicas e véus. A habilidade de uma mulher como tecelã era uma fonte de grande orgulho e status. Ela também é a médica da família. Seu conhecimento de ervas medicinais, passado de mãe para filha, é essencial para tratar as doenças e os ferimentos do dia a dia. Ela sabe quais plantas usar para estancar um sangramento, para aliviar uma febre ou para acalmar uma tosse. A educação das crianças, especialmente das filhas, está sob seu controle. Ela ensina às suas filhas todas as habilidades necessárias para se tornarem, por sua vez, uma Rusfreja: fiar, tecer, cozinhar, preservar alimentos, cuidar dos doentes. Ela também lhes transmite a história da família, as sagas e as canções. Quando seu marido e outros homens da comunidade partem em uma expedição viking, seja para comércio ou para saques, a autoridade da mulher aumenta exponencialmente. Ela se torna a chefe de fato da fazenda.
Ela toma todas as decisões, gerencia os trabalhadores, incluindo os escravos, defende a propriedade de possíveis ameaças e negocia com os comerciantes que passam. As sagas estão repletas de histórias de mulheres fortes e independentes que governavam suas propriedades com mão de ferro na ausência de seus maridos. A lei nórdica refletia esse status. As mulheres podiam herdar propriedades e uma viúva herdava não apenas os bens de seu marido, mas também sua posição como chefe da família. Elas tinham o direito de pedir o divórcio se fossem maltratadas ou se o marido não conseguisse sustentar a família. Sua honra era ferozmente protegida pela lei. Insultar uma mulher livre podia resultar em um duelo ou em uma pesada multa. Sua vida, no entanto, não é isenta de perigos. O parto é um momento de grande risco para a mãe e para o bebê. A mortalidade infantil é alta, e em uma sociedade onde as disputas de sangue são comuns, sua casa pode ser atacada por inimigos de sua família a qualquer momento. Apesar da dureza da vida, há momentos de beleza e poder. Ela se adorna com joias que refletem o status de sua família. Broches de bronze ou prata que prendem seu vestido, colares de contas de vidro e âmbar. Em festivais e celebrações, ela preside a mesa, servindo hidromel aos convidados, um ato simbólico de hospitalidade e de tecelagem de laços sociais. Ao final do dia, quando a família se reúne ao redor da lareira, ela é o centro da casa. Ela é a guardiã da chama, tanto literal quanto metaforicamente. Ela é a administradora da riqueza, a curadora da saúde, a educadora da próxima geração e a guardiã da honra da família. Sua vida não é de aventuras em terras distantes, mas sua força, sua competência e sua resiliência são o alicerce sobre o qual a sociedade viking foi construída. Sem a Husfreyja governando a Casa Longa, não haveria casa para a qual o viking pudesse retornar. Nossa crônica agora se aventura além do mundo visível, para o reino do Seidr, a magia nórdica. Para o povo nórdico, o universo não era governado pelo acaso, mas por um destino inexorável, o Virde, tecido pelas Nornas na base da árvore do mundo, Yggdrasil. No entanto, eles acreditavam que era possível vislumbrar os fios desse destino e até mesmo influenciá-los através de rituais e da intervenção de praticantes de magia. Imagine-se testemunhando a chegada de uma volva, uma vidente, a uma comunidade agrícola durante um inverno rigoroso. A Völva é uma figura de imenso poder e ambiguidade. Ela é uma andarilha, viajando de fazenda em fazenda, oferecendo seus serviços em troca de hospitalidade e pagamento. Ela vive à margem da sociedade, não pertencendo a nenhuma família ou aldeia, o que lhe confere uma aura de alteridade e uma conexão com o mundo dos espíritos. Sua chegada é um evento de grande importância, uma mistura de medo e esperança. Ela chega vestida de forma distinta. Usa um manto azul escuro, adornado com pedras. Em suas mãos, ela segura um cajado, o Seidstafr, geralmente encimado por um pomo de bronze e decorado com símbolos. Em seu cinto, pendura uma grande bolsa de couro contendo seus talismãs e ferramentas mágicas, ervas, amuletos de osso e talvez as runas. Usa luvas de pele de gato e um capuz forrado com pele de animais. Sua aparência é projetada para impressionar e intimidar, para sinalizar que ela não é uma mulher comum. A comunidade a recebe com o mais alto grau de respeito. O chefe da fazenda a convida para se sentar no assento de honra. É-lhe oferecida a melhor comida, pratos especiais preparados para ela, como corações de vários animais, um alimento ritualístico. O ritual de Seidr geralmente ocorre à noite. A Völva se senta em uma plataforma elevada, o Seidjalr, para que todos possam vê-la. Ela não está sozinha. Um coro, geralmente de mulheres jovens da comunidade, se senta ao seu redor. Elas são essenciais para o ritual.
a veuva entra em um estado de transe. Isso pode ser induzido pelo jejum, pela ingestão de substâncias psicotrópicas, como cogumelos, ou, mais comumente, pelo poder do canto. O coro começa a cantar uma canção especial, o Vardlokur, um cântico projetado para atrair os espíritos. A música é hipnótica, repetitiva, com uma melodia estranha e cativante. O som enche a casa longa e a atmosfera se torna carregada de expectativa. Enquanto o canto continua, a veuva começa a tremer. Seu corpo é tomado por convulsões. Ela está viajando em espírito, deixando seu corpo para trás para se comunicar com os espíritos dos ancestrais, os espíritos da terra, Landvetir, ou talvez até mesmo com os deuses. Ela está tecendo a magia, influenciando a realidade através da força de sua vontade e do poder do ritual. Quando os espíritos chegam, ela começa a profetizar. Sua voz pode mudar, tornando-se diferente, como se estivesse canalizando outra entidade. Os membros da comunidade, um por um, se aproximam e fazem suas perguntas. Um fazendeiro pergunta sobre a colheita do próximo ano. Uma mulher pergunta se terá um filho saudável. Um jovem guerreiro pergunta se sobreviverá à sua primeira expedição. As respostas da veuva são muitas vezes enigmáticas, poéticas, abertas à interpretação. Ela não oferece respostas diretas, mas vislumbres do destino, avisos, conselhos. Ela pode ver imagens, fragmentos do futuro. Ela pode falar sobre uma sombra, sobre uma casa, ou sobre uma luz brilhante no caminho de um homem. O Seidr não era apenas para a adivinhação. Acreditava-se que ele podia ser usado para influenciar o mundo. Uma veuva poderia lançar feitiços para garantir uma boa pesca, para curar uma doença, para trazer sorte na batalha, ou, em seu aspecto mais sombrio, para causar desgraça a um inimigo, para criar ilusões, ou para amarrar a vontade de um homem. Esta forma de magia era considerada não viril, ergi, e era praticada quase exclusivamente por mulheres. O deus Odin era o mestre do Seidr, mas mesmo ele foi criticado por praticar uma arte considerada feminina. Para um homem, praticar Seidr era arriscar sua reputação e honra. Para uma mulher, no entanto, era uma fonte de imenso poder e independência em uma sociedade patriarcal. Além do Seidr, a magia permeava a vida cotidiana de formas mais simples. A crença em uma miríade de seres sobrenaturais era universal. Havia os elfos, Alfar, que podiam ser benevolentes ou malévolos. Os anões, Dvergar, mestres artesãos que viviam no subsolo. E os gigantes, Jötnar, as forças do caos, que eram os inimigos dos deuses. Amuletos eram usados para proteção. O mais comum era o martelo de Thor, o Mjolnir, usado como pingente para invocar a proteção do deus mais popular e amigável aos humanos. As runas, como vimos, também eram usadas em amuletos para cura, sorte ou proteção. Os sonhos eram vistos como portais para o mundo espiritual, mensagens dos deuses ou visitas de ancestrais. Os pesadelos podiam ser ataques de seres malignos como a Mara, que se sentava no peito do dorminhoco e lhe causava terror. Ao final do ritual de Seidr, a veuva retorna lentamente de seu transe, exausta. O coro se cala, o silêncio na casa longa é profundo. A comunidade foi tocada pelo mistério. Eles receberam seus vislumbres do destino. No dia seguinte, a veuva será paga generosamente com prata, comida e outros bens, e continuará sua jornada para a próxima fazenda, deixando para trás um rastro de admiração e medo. A vida para o povo nórdico era uma negociação constante com um universo cheio de forças invisíveis. Eles não eram meros bárbaros, mas um povo com uma cosmologia rica e complexa, uma profunda sensibilidade para o poder do destino e uma crença inabalável na existência de um mundo para além do véu da realidade cotidiana. Nossa crônica agora se aventura para além do mundo visível do trabalho e da família, para o reino do invisível, do destino e da magia.
Para o povo nórdico, o universo não era um lugar de acaso, mas um tecido complexo, governado por um destino inexorável, o Weird fiado pelas três Nornas, passado, presente e futuro, na base da grande árvore do mundo Yggdrasil. Eles acreditavam que a vida de cada homem, mulher e Deus já estava traçada. No entanto, eles também acreditavam que era possível, através de rituais e da intervenção de praticantes de magia, vislumbrar os fios desse destino e talvez até mesmo influenciá-los. Imagine-se em uma comunidade agrícola isolada durante um inverno longo e rigoroso, testemunhando a chegada de uma völva, uma vidente, uma praticante da poderosa arte do Seidr. A völva é uma figura de imenso poder e profunda ambiguidade. Ela é uma andarilha, uma figura liminar que viaja de fazenda em fazenda, de comunidade em comunidade, oferecendo seus serviços em troca de hospitalidade, proteção e pagamento. Ela não pertence a nenhuma família ou aldeia, o que lhe confere uma aura de alteridade, uma separação do mundo social comum que a conecta mais intimamente com o mundo dos espíritos. Sua chegada é um evento de grande importância, anunciado com antecedência e aguardado com uma mistura de medo e esperança. Ela é a portadora de conhecimento proibido, uma janela para o futuro em uma época de incerteza avassaladora. Ela chega ao entardecer, quando o véu entre os mundos é mais fino. Sua aparência é deliberadamente impressionante e teatral. Ela usa um manto longo, de cor azul escura ou preta, adornado com pedras semi-preciosas e talvez com o pelo de animais. Em suas mãos, ela segura um cajado, o Seidstaff, um símbolo de seu poder, muitas vezes encimado por um pomo de bronze ou ferro e decorado com entalhes e símbolos rúnicos. Em seu cinto, pendura uma grande bolsa de couro, sua Galdrabok, que contém seus talismãs e ferramentas mágicas, feixes de ervas secas, amuletos de osso e chifre, e talvez um conjunto de runas para a adivinhação. Ela usa luvas de pele de gato, um animal associado à deusa Freyja, a mestra original do Seidr, e um capuz forrado com a pele de outros animais selvagens. Sua aparência é projetada para impressionar e intimidar, para sinalizar que ela não é uma mulher comum, mas uma ponte entre o mundo dos homens e o dos espíritos. A comunidade a recebe com o mais alto grau de respeito e formalidade. O Jarl, ou o chefe da fazenda, a saúda na entrada e a conduz para dentro da casa longa. Ela é convidada a se sentar no Andvegi Sulur, o assento de honra, perto da lareira central. É-lhe oferecida a melhor comida que a casa pode prover, pratos especiais preparados apenas para ela. As sagas descrevem uma refeição ritualística que poderia incluir mingau de leite de cabra, e mais notavelmente um prato feito com os corações de vários tipos de animais, um alimento que se acreditava conter uma grande força vital, preparado para fortalecer a vidente para o árduo trabalho que viria. O ritual de Seidr ocorre à noite, quando a casa longa está cheia, com todos os membros da comunidade. As portas são fechadas e a única luz vem do fogo dançante na lareira, que lança sombras longas e trêmulas nas paredes. A völva se senta em uma plataforma elevada, o Seidjalr, construída especialmente para a ocasião, para que todos possam vê-la. Ela não está sozinha. Um coro, geralmente composto por mulheres jovens da comunidade que conhecem as canções sagradas, se senta ao seu redor. Elas são essenciais para o ritual, pois é o poder de sua música que construirá a ponte para o outro mundo. O ritual começa. A völva não fala. O coro começa a cantar uma canção especial, o Varlokur, um cântico projetado para atrair e prender os espíritos. A música é hipnótica, com uma melodia estranha, em um tom menor, que parece ao mesmo tempo bela e profundamente inquietante.
As vozes das mulheres se entrelaçam, subindo e descendo em ondas, criando uma parede de som que parece fazer o próprio ar vibrar. A letra da canção pode invocar os deuses, os espíritos da terra, Landvetir, ou os espíritos dos ancestrais, pedindo-lhes que venham e compartilhem sua sabedoria. Enquanto o canto continua, a völva entra em um estado de transe. Isso pode ser induzido pelo jejum, pela dança rítmica, ou, como muitos acreditam, pela ingestão de substâncias psicotrópicas, como cogumelos alucinógenos, que ela pode ter em sua bolsa. Seu corpo começa a tremer, primeiro sutilmente, depois com convulsões mais fortes. Ela está viajando, sua alma deixando seu corpo para voar pelo cosmos, talvez para visitar um dos 9 mundos que compõem a cosmologia nórdica. Ela está tecendo a magia, usando a força de sua vontade e o poder do ritual para dobrar a realidade e se comunicar com as entidades que a habitam. Quando os espíritos chegam, uma mudança visível ocorre. A völva para de tremer e fica imóvel, mas sua voz emerge diferente, como se estivesse canalizando outra entidade. Agora, o ritual de adivinhação começa. Os membros da comunidade, um por um, se aproximam da plataforma com reverência e fazem suas perguntas. Um fazendeiro, preocupado com o longo inverno, pergunta sobre a colheita do próximo ano. Uma mulher, que já perdeu filhos, pergunta se seu próximo bebê nascerá saudável. Um jovem guerreiro, prestes a embarcar em sua primeira expedição, pergunta se encontrará riqueza ou morte em terras estrangeiras. As respostas da völva são muitas vezes enigmáticas, poéticas, como as do oráculo de Delfos. Ela não oferece um sim ou não direto, mas vislumbres do destino, avisos, conselhos. Ela pode ver imagens, fragmentos do futuro e descrevê-los em uma linguagem simbólica. Você tem poucos iguais com quem pode falar livremente. Cada conversa é calculada, cada relacionamento é político. Ela pode dizer ao fazendeiro que vê um sol dourado sobre campos verdes, um bom presságio. Ela pode avisar o jovem guerreiro para ter cuidado com o lobo cinzento, uma metáfora para um inimigo traiçoeiro. A interpretação de suas palavras é deixada para o questionador. O Seder não era apenas para adivinhação. Acreditava-se que ele podia ser usado para influenciar ativamente o mundo. Uma völva poderia lançar feitiços para garantir uma boa pesca, para curar uma doença, para trazer sorte na batalha, ou, em seu aspecto mais sombrio, para causar desgraça a um inimigo, para criar ilusões que confundissem um exército, ou para amarrar a vontade de um homem, tornando-o impotente. Esta forma de magia era considerada ergi, um termo que carrega conotações de não viril e passividade, e por isso era praticada quase exclusivamente por mulheres. A deusa Freyja foi quem ensinou o Seder aos outros deuses, e o próprio Odin, o pai de todos, era um mestre nesta arte, um fato que Loki uma vez usou para insultá-lo, acusando-o de se envolver em práticas femininas. Para um homem, praticar Seder era arriscar sua reputação e honra. Para uma mulher, no entanto, era uma fonte de imenso poder, respeito e independência em uma sociedade rigidamente patriarcal. Ao final do longo ritual, a völva retorna lentamente de seu transe, fisicamente e espiritualmente exausta. O coro se cala. O silêncio na casa longa é profundo, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. A comunidade foi tocada pelo mistério, pelo luminoso. Eles receberam seus vislumbres do destino, seus avisos e suas esperanças. No dia seguinte, a völva será paga generosamente com prata, tecidos finos, comida e outros bens, e continuará sua jornada solitária para a próxima fazenda, deixando para trás um rastro de admiração, gratidão e um profundo e duradouro temor.
A vida para o povo nórdico era uma negociação constante com um universo cheio de forças invisíveis, e a Volva era sua intérprete e sua advogada nesse tribunal cósmico. Nossa crônica agora nos lança sobre as ondas, para o coração pulsante da aventura viking. Estamos a bordo de um Drakkar, uma serpente do mar, navegando pelas águas frias e cinzentas do Mar do Norte. A terra desapareceu no horizonte há dias. Ao seu redor, há apenas a vastidão do oceano e o céu em constante mudança. Imagine-se como um membro da tripulação, um guerreiro fazendeiro que deixou sua casa em busca de riqueza, fama ou simplesmente de uma vida menos previsível. A vida a bordo do Drakkar é uma mistura de tédio, desconforto e momentos de terror e belezas sublimes. O navio é uma embarcação aberta, com pouco ou nenhum abrigo contra os elementos. Você está constantemente exposto ao sol, ao vento e à chuva gelada. O spray das ondas o encharca até os ossos, e o frio é um companheiro constante. Não há cabines. Você dorme onde pode, enrolado em um saco de dormir de pele de ovelha, talvez sob a grande vela quando ela está arriada, ou espremido entre os bancos de remadores. Seu espaço pessoal é o seu baú de madeira, o quista. Ele serve como seu assento para remar e como o repositório de todos os seus bens terrenos. Uma muda de roupa, suas armas, um pente de osso, talvez um tabuleiro de Anefatafl, um jogo de tabuleiro viking para passar o tempo. A privacidade é um conceito inexistente. Você vive, come, dorme e trabalha a poucos centímetros de seus companheiros de navio. A rotina diária é ditada pelo vento. Se o vento é favorável, a enorme vela quadrada de lã é içada. O som da vela se enchendo com um rumpf poderoso é o som do progresso. O navio ganha vida, deslizando sobre as ondas com uma velocidade surpreendente. Sua tarefa é ajudar a manejar as cordas, a ajustar a vela para capturar o máximo de vento. Se o vento morre ou sopra na direção errada, a vela é arriada e os remos são postos para fora. Remar é um trabalho árduo e monótono. Sentado em seu baú, você puxa o remo longo e pesado em uníssono com os outros homens. O capitão ou o timoneiro pode marcar o ritmo com um cântico ou uma batida de tambor. O som dos remos mergulhando e puxando a água, o ranger da madeira, a respiração ofegante dos homens, essa é a trilha sonora do trabalho duro. É um esforço que forja um vínculo poderoso entre a tripulação. Vocês se movem como um só corpo, impulsionando a besta de madeira através do mar. A navegação é uma arte complexa, uma ciência baseada na observação e na experiência. Não há bússolas magnéticas. O capitão navega usando o sol e as estrelas. Durante o dia, ele pode usar um disco solar, uma espécie de relógio de sol, para determinar a latitude. À noite, a estrela polar é seu guia. Mas o que fazer quando o céu está encoberto por dias a fio, uma ocorrência comum no Atlântico Norte? Aqui, o navegador depende de outras pistas. Ele lê a cor e a temperatura da água. Ele observa os padrões das ondas. Ele presta atenção aos tipos de aves marinhas que vê. Certas aves só voam até uma certa distância da terra. Ele pode até soltar um corvo, como a lenda diz que Floki Vilgerdarson fez para encontrar a Islândia e observar a direção em que ele voa. Ele também carrega em sua mente um mapa mental de rotas, correntes e pontos de referência costeiros, um conhecimento passado de geração em geração. Perder-se no mar aberto é uma sentença de morte. A comida a bordo é simples e monótona. A base é o peixe seco, o pão achatado e duro e a carne salgada. A água potável é armazenada em barris de madeira e é estritamente racionada. Não há fogo para cozinhar a bordo. O risco de incendiar o navio de madeira é muito grande. Ocasionalmente, se o tempo permitir, a tripulação pode desembarcar em uma praia para cozinhar uma refeição quente. O maior perigo, no entanto, é o próprio mar. O tempo no Atlântico Norte é notoriamente imprevisível.
Uma brisa suave pode se transformar em uma tempestade violenta em questão de horas. Quando a tempestade chega, é uma experiência aterrorizante. O céu escurece. As ondas se tornam montanhas de água cinza e espumosa que se erguem sobre o navio. O vento uiva nas cordas como um lobo. O dracar, com sua construção flexível, é projetado para lidar com isso. Ele se torce e geme, cavalgando as ondas em vez de lutar contra elas. Mas a tripulação precisa trabalhar freneticamente para sobreviver. A vela é arriada e amarrada. Os homens usam baldes de couro para retirar a água que inunda o convés aberto, uma batalha sem fim contra o oceano. O timoneiro luta para manter a proa do navio apontada para as ondas, para evitar que o navio seja virado de lado e emborcado. Você se agarra a qualquer coisa, encharcado, congelado, exausto, enquanto o navio é jogado de um lado para o outro. Nesses momentos você reza para Thor, para que ele use seu martelo para acalmar a tempestade, ou para Ran, a deusa do mar, para que ela não o arraste para suas redes nas profundezas. Mas também há momentos de beleza estonteante. Uma noite clara no mar, longe de qualquer poluição luminosa, com a Via Láctea se estendendo de horizonte a horizonte como um rio de estrelas. O espetáculo da aurora boreal, as luzes do norte dançando no céu em cortinas verdes e roxas, que eles acreditavam ser o reflexo das armaduras das valquírias. O avistamento de uma baleia, uma criatura colossal emergindo das profundezas. Nesses momentos, você sente uma profunda admiração pelo mundo e pelo seu lugar nele. A camaradagem a bordo é intensa. Vocês são um félag, uma irmandade unida por um juramento e pela experiência compartilhada. Vocês confiam suas vidas uns aos outros. À noite, quando o trabalho está feito, vocês se reúnem, talvez compartilhando um gole de hidromel, contando histórias, cantando canções ou jogando Hanefatafu. As disputas são resolvidas rapidamente, pois a desunião a bordo é perigosa. Vocês são uma equipe, uma matilha de lobos do mar. Finalmente, após semanas no mar, o vigia no mastro grita: "Terra à vista." É um momento de imenso alívio e excitação. Uma linha escura no horizonte. Pode ser a costa da Inglaterra, rica em mosteiros desprotegidos. Pode ser a Islândia, uma nova terra para colonizar. Pode ser a Groenlândia, no limite do mundo conhecido. A viagem está chegando ao fim e a próxima fase da aventura, seja comércio, saque ou colonização, está prestes a começar. O navio, sua casa flutuante, sua arma e seu refúgio, o trouxe em segurança através do reino dos deuses do mar. Nossa crônica agora sobe na hierarquia social para o mundo do Jarl, o chefe, o nobre. Ele é o ápice do poder local. Um homem cuja riqueza, reputação e força militar lhe conferem autoridade sobre uma região e seus habitantes. Sua vida é de privilégio, mas também de uma pressão implacável. O poder na era viking não é um direito divino, é uma posição que deve ser constantemente conquistada, mantida e defendida. Imagine-se como um jarl em seu grande salão, o centro de seu poder. Sua residência é uma versão muito maior e mais elaborada da Casa Longa do fazendeiro. É o maior edifício da região, um centro social, político e militar. As paredes podem ser decoradas com tapeçarias tecidas que retratam cenas das sagas ou das façanhas de seus ancestrais. Postes de madeira entalhada sustentam o telhado e o assento de honra, o Andvegisulur, onde você se senta, pode ser flanqueado por pilares esculpidos com imagens dos deuses. Seu poder se baseia em duas coisas: terra e seguidores. Você possui vastas extensões de terra, trabalhadas por arrendatários e escravos, que lhe fornecem um fluxo constante de riqueza na forma de alimentos, lã e outros bens. Mas a terra, por si só, é inútil sem homens leais para defendê-la e para projetar seu poder para o exterior. O coração de seu poder é o seu Hird, sua comitiva de guerreiros de elite.
Estes são homens que lhe juraram lealdade pessoal. Eles vivem em seu salão, comem à sua mesa e lutam ao seu lado. Eles são seus guarda-costas, seus capitães de navio e seus executores. Mantê-los leais é sua tarefa mais importante. Você faz isso através da generosidade. Um bom jarl é conhecido como um destruidor de anéis, um homem que distribui liberalmente a riqueza que ganha em comércio e saques. Em grandes banquetes em seu salão, você presenteia seus melhores guerreiros com anéis de braço de prata e ouro, espadas finas importadas do Reino Franco e terras. Esses presentes não são apenas pagamentos, são laços. Eles criam uma dívida de honra. Um guerreiro que aceita um presente de seu jarl está se comprometendo a lutar e, se necessário, morrer por ele. A lealdade é uma via de mão dupla. Eles lhe oferecem sua força e você lhes oferece riqueza, proteção e um lugar em sua mesa. Os banquetes são uma ferramenta política crucial. Seu salão está frequentemente cheio de gente. Você convida seus vizinhos, outros jarls e chefes menores para festas que podem durar dias. O hidromel, uma bebida alcoólica forte feita de mel fermentado, e a cerveja fluem livremente. A melhor carne é assada na fogueira central. É uma demonstração de sua riqueza e de sua capacidade de prover. Durante esses banquetes, a política é feita. Alianças são forjadas através de brindes e juramentos. Casamentos são arranjados entre sua família e a de outros chefes para selar pactos. Disputas são mediadas. Um skald, um poeta da corte, pode recitar um poema louvando suas façanhas e as de seus ancestrais, reforçando sua legitimidade e sua fama. A reputação, a domer, é tudo para um jarl. É o que atrai os melhores guerreiros e o que intimida seus rivais. É a sua imortalidade, a história que será contada sobre você muito depois de sua morte. Você também é o principal líder militar de sua região. Você organiza e financia as expedições vikings. No verão, você pode liderar uma frota de navios para saquear as costas da Inglaterra ou da França. O sucesso nessas expedições é vital. Ele lhe traz a riqueza necessária para recompensar seus seguidores e aumenta sua fama. Uma série de expedições fracassadas pode rapidamente erodir sua autoridade. Sua vida não é apenas de festas e guerra. Você também é o principal juiz e legislador em sua região. No Thing, a Assembleia Local, sua influência é imensa. Embora todos os homens livres tenham voz, sua opinião e seu julgamento carregam um peso enorme. Você atua como mediador em disputas de terra, roubo de gado e casos de assassinato. Sua capacidade de proferir julgamentos justos e de fazer cumprir a lei é fundamental para manter a paz e a ordem. Muitas vezes, a justiça envolve o pagamento de uma compensação em prata, o vergild, a família da vítima, para evitar um ciclo de vingança e guerra de sangue. Sua família é uma parte essencial de sua estratégia de poder. Seu casamento é provavelmente uma aliança política. Sua esposa, a Rus Freyja, governa o grande salão com uma autoridade que espelha a sua. Ela é a anfitriã dos banquetes, a gerente da vasta propriedade e uma conselheira de confiança. Seus filhos são seus herdeiros, mas a sucessão não é automática. Eles terão que provar seu próprio valor, sua própria capacidade de liderar, para herdar sua posição. Você os treina desde cedo, na arte da guerra, da política e da liderança. A vida de um jarl é vivida sob constante escrutínio. Seus rivais estão sempre observando, procurando por sinais de fraqueza. Um jarl que parece fraco, mesquinho ou azarado pode rapidamente ver seus seguidores o abandonarem por um líder mais promissor. Um vizinho ambicioso pode desafiá-lo para uma guerra pelo controle de suas terras. A ameaça de traição está sempre presente, até mesmo dentro de seu próprio círculo. Você vive em um mundo onde a honra é o bem mais precioso e a violência é uma ferramenta política legítima.
Um insulto não pode ser ignorado. Uma quebra de juramento deve ser punida. Você deve projetar uma imagem de força e determinação implacáveis, mas também de justiça e generosidade. É um equilíbrio delicado e perigoso. Ao final de um longo dia de julgamentos, planejamento militar e política de salão, você pode se retirar para seus aposentos privados. Você pode sentir o peso de suas responsabilidades. A segurança de centenas de pessoas depende de suas decisões. O futuro de sua linhagem repousa sobre seus ombros. Você é o pastor de seu povo, mas também o lobo que os lidera na caça. Você é o centro de seu pequeno mundo, um rei em tudo, menos no nome, em uma terra de heróis, monstros e deuses. E você sabe que sua saga, como todas as outras, terminará em uma morte gloriosa em batalha ou em uma cama, mas o que importa é a história que será contada depois. Nossa crônica agora atinge seu ápice, elevando-se acima do jarl local para a figura de um konungr, um rei. Na era viking, um rei não era simplesmente um jarl mais rico. Ele era um unificador, um homem cuja ambição não era apenas liderar sua própria região, mas subjugar todos os outros jarls e forjar um reino unificado, uma Noruega, uma Dinamarca, uma Suécia. Imagine-se como um rei no auge de seu poder. Um homem como Harald Cabelo Belo, cuja saga conta a história da unificação da Noruega. Sua vida é definida por uma ambição implacável. A lenda diz que Harald fez um juramento de não cortar nem pentear seu cabelo até que tivesse se tornado o único rei de toda a Noruega, ganhando seu apelido. Este juramento simboliza a dedicação total e a visão de longo prazo necessárias para tal empreendimento. Sua vida é uma campanha militar e política sem fim. Ao contrário do Jarl, que governa a partir de um único grande salão, seu domínio é vasto e descentralizado. Você está constantemente em movimento, viajando por seu reino em uma frota de navios. Você não tem uma capital fixa, mas uma série de grandes propriedades reais, as Kongsgård, espalhadas por todo o país. Você se move entre elas, afirmando sua autoridade, coletando impostos e julgando disputas. Sua presença física é a manifestação de seu poder. Quando o rei está em residência, a propriedade se torna o centro do universo político. Seu relacionamento com os jarls que você subjugou é complexo. Alguns foram derrotados em batalha e forçados a jurar lealdade. Outros se aliaram a você por escolha, vendo mais benefícios em se juntar ao seu reino crescente do que em resistir a ele. Você os governa com uma mistura de força e diplomacia. Você lhes permite manter o controle sobre suas terras e uma medida de autoridade local, mas eles agora são seus vassalos. Eles devem lhe pagar impostos e fornecer homens e navios para suas guerras. Eles são seus convidados de honra em seus banquetes, mas também seus reféns políticos. Para administrar seu vasto reino, você depende de uma rede de representantes leais, os Armadr, que gerenciam suas propriedades reais e coletam seus impostos. Você também mantém o sistema do Thing, mas agora existem assembleias regionais maiores e, em última análise, a sua palavra é a lei suprema. Você é a fonte final da justiça. Seu poder militar é esmagador. Você pode convocar uma frota, o Leidang, de todo o reino, reunindo centenas de navios e milhares de guerreiros. Esta força não é usada apenas para defesa ou para saques no exterior, mas também para esmagar qualquer rebelião interna. A ameaça constante de sua ira é o que mantém os jarls mais recalcitrantes na linha. Sua vida é de um luxo e escala que um jarl comum mal pode imaginar. Seus salões são maiores, suas tapeçarias mais finas, suas festas mais extravagantes. Você bebe em chifres de beber com aros de ouro e prata. Seus scalds não apenas cantam seus louvores, mas criam uma mitologia em torno de você, traçando sua linhagem até os próprios deuses.
talvez até mesmo até Odin, para legitimar seu governo. No entanto, com este grande poder vem um grande isolamento. Seus conselheiros mais próximos podem ser homens de origem humilde que devem sua posição inteiramente a você e, portanto, são mais leais. Seus casamentos são puramente alianças estratégicas e você pode ter várias esposas e concubinas de diferentes famílias poderosas para solidificar pactos em todo o reino. Isso leva a uma corte cheia de rivalidades e intrigas, especialmente entre seus muitos filhos. A questão da sucessão é a sua maior preocupação. Um reino unificado por um único homem forte pode facilmente se fragmentar em uma guerra civil entre seus herdeiros após sua morte. Você deve escolher um sucessor, treiná-lo e tentar garantir uma transição pacífica. Uma tarefa quase impossível em uma cultura que valoriza a força e a ambição individuais. Você é o guardião da paz e da prosperidade de seu reino. Ao suprimir as guerras internas entre os Jarls, você cria um ambiente mais estável para o comércio e a agricultura. Você pode patrocinar a construção de novas cidades comerciais, fortalecer as defesas do reino e estabelecer leis mais uniformes. Você está fazendo a transição de um chefe tribal para um monarca medieval. Ao final do dia, você pode ficar na proa de seu navio real, olhando para a costa acidentada de seu reino. Você vê as luzes das fazendas espalhadas ao longo dos fiordes. Cada uma daquelas luzes representa uma família que agora vive sob sua lei, sob sua paz, a Pax Regis. Você subjugou seus rivais, uniu um povo e deu forma a uma nação. Você sacrificou uma vida normal por um lugar na história. Você é o rei, o ápice da sociedade viking. Mas você também é um homem solitário, cercado por perigos, pesando o destino de milhares em cada decisão. Seu poder foi conquistado através do fogo e do aço, e você sabe que deve ser mantido da mesma forma. Sua coroa não é de ouro e joias, mas forjada a partir dos cascos das serpentes do mar, os Drakkar, e o preço dela é uma vigilância eterna. E enquanto o sono finalmente o alcança, talvez você sonhe não com batalhas passadas ou futuras, mas com o dia em que seu cabelo estava despenteado e seu único objetivo era um horizonte distante. E assim nossa saga pelas terras do norte chega ao fim. Navegamos em navios Drakkar sob céus estrelados. Trabalhamos a terra dura ao lado de um fiorde. Ouvimos os segredos sussurrados pelas runas e sentimos o calor do fogo em um grande salão. Vimos uma cultura de contrastes, de fazendeiros pacíficos e guerreiros ferozes, de comerciantes astutos e videntes misteriosos, de uma lealdade feroz e uma ambição implacável. Agora, deixe que essas imagens, esses ecos dos fiordes, se afastem suavemente. Deixe o som dos remos e o choque dos escudos se calarem. A saga terminou. O passado está em silêncio agora. E é hora de você encontrar o seu próprio porto seguro, a sua própria paz. É hora de descansar. Descanse bem. Eu entro em um sono profundo e reparador. Meu corpo fica mais pesado e quente. Cada músculo se solta. Minha respiração é lenta e tranquila. Eu libero todas as tensões. Eu me permito relaxar completamente. Eu estou seguro e protegido. Minha mente está calma e em paz. Nenhum pensamento me perturba. Estou em meu próprio santuário de tranquilidade. O silêncio da noite me envolve. Eu estou em completa segurança. Eu me permito sonhar pacificamente. Meus sonhos são calmos e agradáveis. Meu corpo se cura e se renova enquanto eu durmo. Cada célula se regenera. Eu acordo amanhã sentindo-me renovado e com energia. Eu acordo em paz.